A derrota do STF e a informação escondida. Prisões vão parar? Você acompanha agora aqui no canal Brasil Acima de Tudo as últimas informações sobre o laudo da Polícia Federal que derrubou o inquérito do Supremo Tribunal Federal e deixou Alexandre de Moraes em choque. Agora todo mundo já sabe o porquê o inquérito que mirava em robôs trava uma nova guerra contra a democracia e contra o povo. A informação está nas mãos do povo brasileiro e agora todos nós sabemos o que consta nos autos e o porquê das ordens e dos desmandos do Supremo Tribunal Federal estarem focando no cidadão de bem e naqueles que lutam pelo nosso Brasil. Deu errado e foi dada a largada para a maior ação do mundo. Tudo isso você vai entender agora aqui conosco no Brasil Acima de Tudo. Brasil Acima de Tudo. É isso aí, pessoal, deu tudo errado para o Supremo Tribunal Federal, o laudo que frustrou as ações de Moraes. A informação do bem informado jornalista Cláudio Humberto dá conta de que no apenso 70 do malfadado inquérito das fake news, um laudo pericial emitido pela Polícia Federal frustrou o ministro Alexandre de Moraes e não parou por aí, porque a ação começou na nossa nação brasileira. O povo brasileiro já se uniu e as medidas contra os atos inconstitucionais do Supremo já tomam novos rumos e eu vou contar para você agora. O laudo que frustrou o Alexandre de Moraes atestou não ter sido possível identificar a existência da imaginada rede de robôs com mensagens financiadas nas redes sociais. Sem a confirmação da tal rede de robôs, parece que toda a narrativa em torno das investigações cai por terra. O ministro descobriu que os xingamentos vêm de contas que, na verdade, têm donos de carne e osso, nada de robôs. Duro será justificar os inúmeros direitos violados pelo inquérito. E o nosso questionamento, o que será feito diante desta informação? Porque o inquérito, infelizmente, continua, até mesmo a prisão do jornalista Oswaldo Eustáquio agora foi prorrogada e o Brasil já inicia a sua ação. Já que não temos ninguém por nós, já que os nossos representantes lá em Brasília, eleitos pelo povo, eles sim, eleitos pelo povo, ao contrário do judiciário lá do Supremo, eles não estão fazendo nada, mas isso não nos impede de continuar pressionando e cobrando que estes senadores coloquem em pauta o impeachment dos ministros do Supremo Tribunal Federal e coloquem um fim nas barbaridades que estão ocorrendo com o povo que luta pela democracia. Mas isso não termina por aí, porque a maior ação do mundo já está em pleno andamento. Advogados de todo o Brasil, cidadãos comuns e toda a sociedade indignada com medidas absolutamente inconstitucionais advindas do Supremo Tribunal Federal estão unidos nesta trincheira de luta contra o inquérito do fim do mundo. Para você entender um pouquinho, eu vou trazer para você do que estamos falando. O que é o inquérito do fim do mundo? Em março de 2019, socorrendo-se aos termos do artigo 43 de seu regimento interno, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, por meio da portaria GP 69/2019, determinou a instauração do inquérito número 4781. Este inquérito, que tem como objetivo a apuração da existência de notícias fraudulentas, fake news, denunciações caluniosas, ameaças e infrações revestidas de animus caluniandi, difamandi e injuriandi, que atingem a honorabilidade e a segurança da Suprema Corte de seus membros e familiares. A portaria designou de ofício o ministro Alexandre de Moraes como relator do caso. Diante da gravidade da situação, no dia 21 de março, o partido político Rede Sustentabilidade ajuizou uma ação de descumprimento de preceito fundamental, objetivando o reconhecimento da inconstitucionalidade da portaria em questão e, por consequência, do inquérito. Contudo, no último dia 18/6,
com 10 votos pela improcedência e 1 pela procedência, referida ação foi julgada improcedente por maioria pelo plenário da Suprema Corte, mantendo-se assim o curso e processamento deste inquérito, o mesmo que o laudo da PF disse ter confirmação de que a tal rede de robôs é, na verdade, algo fantasioso. Mas então, eles prosseguiram. A clara violação ao princípio do juiz natural ao suprimir o sorteio do relator pela nomeação de ofício por meio da portaria. Ainda o evidente impedimento dos ministros e da própria Suprema Corte ao processarem eles próprios o inquérito onde se configuram como vítimas. Há ainda um flagrante violação aos princípios da legalidade e do devido processo legal ao substituir o uso de ações de cunho privado para a defesa dos interesses dos ministros e da Corte. Existem os direitos à liberdade de expressão e à livre manifestação de pensamento sendo violados. Alexandre de Moraes chegando a determinar a remoção do ar de uma revista online ainda em 2019, que foi a Cruzoé, que agora já se voltou contra, a ação democrática que eles consideram antidemocráticos. E tudo isso vem acompanhando de diversas inconstitucionalidades, retirando o direito constitucional do povo. Mas aí que se inicia a maior ação do mundo. A maior ação do mundo está prestes a acontecer e você é o primeiro a saber, e ao final deste vídeo você também poderá fazer parte desta ação que promete libertar a nação brasileira de toda a inconstitucionalidade e dos desmandos do Supremo Tribunal Federal. Você vai entender agora aqui comigo. Não desligue o seu celular, o seu computador. Ouça com atenção e participe conosco. É um minutinho e eu volto para trazer para você essa informação. Olá, você do canal Brasil Acima de Tudo. Você conhece a nossa credibilidade, afinal de contas, somos um dos maiores canais de notícias do YouTube e estamos a partir de agora colocando a nossa credibilidade a serviço da esperança de um tempo melhor para o povo brasileiro. Você sabia que o teu celular é uma mina de ouro? Sim, pode te dar muito dinheiro. Quer saber como? Você gostaria, perguntas que eu estou te fazendo, você gostaria de ganhar dinheiro trabalhando em casa, utilizando apenas o seu aparelho de celular, ganhando 100, 2.000 até 3.500 reais por dia, iniciais trabalhando em casa? Ah, Rodrigo, como assim? Eu vou explicar para você. Link na descrição. Corre lá. Meu celular dá dinheiro. Corre lá, porque uma equipe de profissionais estará lá à sua disposição para ensinar você a entrar para essa gama de brasileiros que já estão faturando uma nota, meu amigo, trabalhando em casa, dedicando algumas horas do seu dia e ganhando dinheiro neste tempo onde todo mundo está falando em crise. Quem está munido de tecnologia, ferramentas certas, estratégias, tem um celular e uma conexão com a internet, não tem crise. Meu celular dá dinheiro. Link na descrição. É isso aí, pessoal, corre lá, não perca tempo, mude de vida e agora também faça parte desta maior ação do mundo. Antes de mais nada, é importante destacar a importância indiscutível não só da existência, mas também da manutenção e proteção do Supremo, do Congresso e do Executivo, enquanto poderes regularmente constituídos e competentes, a manutenção da ordem democrática através da sua coexistência de forma harmônica e independente e do respeito ao império da Constituição Federal da República Federativa do Brasil de 1988 e das leis brasileiras vigentes. Portanto, jamais discutiremos ou incentivaremos qualquer medida tendente ao fechamento ou detrimento destes órgãos, fonte do Estado Democrático de Direito. Todavia, não se pode perder de vistas a obrigatoriedade, frise-se, dos 3 poderes da República Federativa do Brasil ao cumprimento incólume da lei e da Constituição Federal, sobretudo no que diz respeito à proteção dos direitos fundamentais humanos. Os combativos advogados e advogadas dos interessados dos respectivos inquéritos têm lutado permanentemente
contra as ilegalidades perpetradas por algumas autoridades, a fim de restabelecer a ordem democrática e o Estado de Direito, valendo-se de todos os recursos e instrumentos jurídicos previstos na legislação pátria. Contudo, lamentavelmente, os esforços empenhados vêm sendo frustrados, em sua maior parte com indeferimentos, rejeições, extinções e arquivamentos de recursos, ações e representações, muitas destas de forma arbitrária, ilegal e inconstitucional. Data vênia, entendimentos diversos. A gravidade da situação se torna ainda maior pois referidas decisões, em sua maioria, são irrecorríveis, por serem emanadas por autoridades e órgãos de última instância do país. Ao mesmo passo, não se pode perder de vistas que os direitos fundamentais são categorizados como interesse universal, destinados à defesa e à proteção do indivíduo contra possíveis abusos provenientes de qualquer Estado. Detém, portanto, qualificação especialíssima, universal e internacionalmente reconhecida por todos os países alicerçados no Estado democrático de direito, obrigando-se mutuamente por meio de tratados internacionais, firmados em épocas igualmente sombrias, que visavam justamente coibir o totalitarismo que noutros tempos já sufocou, prendeu e até mesmo matou milhões de pessoas em todo o mundo. O Brasil é signatário de vários desses tratados e é aí que você vai se surpreender. E, portanto, sujeita-se a regras destinadas à proteção dos direitos humanos fundamentais. Justamente nesse contexto e sem perder de vista inúmeras associações, organizações e instituições públicas e privadas que também têm como objetivo a proteção dos direitos fundamentais humanos, muitos advogados do Brasil se uniram e formaram uma união destinada à proteção destes direitos, contando com o apoio da população e de outros advogados. A maior ação do mundo consiste num conjunto de iniciativas exclusivamente privadas, sem qualquer finalidade ou vínculo político, que tem por objetivo levar ao conhecimento de todos esses países, pessoas, órgãos e instituições públicas e privadas, bem como a própria imprensa de todo o mundo, as lamentáveis violações de direitos fundamentais e direitos de advogados ocorridas no Brasil, sobremaneira as acima indicadas. Serão acionados os principais mecanismos de defesa de direitos fundamentais humanos e de defesa de direitos de advogados, tais como a Organização dos Estados Americanos, a Corte Interamericana de Direitos Humanos, o Tribunal de Haia, a Organização das Nações Unidas, vários conselhos, ordens de advogados internacionais, bem como instituições e órgãos públicos e privados internacionais que tenham como objetivo ou função a proteção de tais direitos. A maior ação do mundo consiste no envio de denúncias, relatos e notas, entre outros, observada a competência e legitimidade do órgão destinatário. No que diz respeito ao acompanhamento, fiscalização, decisão final ou mero apoio contra as violações de direitos fundamentais humanos e ofensas aos direitos dos advogados acima indicados. Desta maneira, as petições formais serão assinadas exclusivamente por advogados regularmente constituídos pelos interessados. Os demais advogados não constituídos e cidadãos comuns, ou seja, que não são advogados, interessados em apoiar tais iniciativas poderão fazê-lo à parte em notas de apoio, observando o seguinte: existem duas formas de participação. Se é advogado, através de um link, e se você é cidadão, através de outro link. Mas o importante é que o povo brasileiro se una no combate a todos os abusos e violações que têm ocorrido dentro do nosso Brasil. Nós temos uma chance de vencer tudo isso, é o povo unido, é o cidadão brasileiro unido e, claro, Deus no controle sempre, em oração e intercessão pela sua nação, mas mantendo foco. A própria palavra de Deus, o nosso Cristo, Jesus Cristo, o maior mestre, o nosso Senhor e Salvador, nos ensinou: no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo e vós também vencereis. Essa é a palavra de Cristo Jesus para nós. Então vamos ter bom ânimo, vamos continuar com fé no nosso coração e confiando que Deus é o nosso socorro e unidos, lutando pelo nosso direito. O Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.
Você assistiu Brasil Acima de Tudo. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações e receba conteúdos novos todos os dias.